Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai aprender dois jeitos de como trabalhar os dados que às vezes estão um formatinho ali não um pouco muito agradável para a gente trabalhar, e a gente vai trabalhar, usar algumas ferramentas aqui do Excel para deixar eles um pouco mais fáceis da gente trabalhar dentro da nossa planilha, beleza? Então bora lá! Bom, então aqui só para a gente dar um exemplo, eu estou aqui com uma lista de municípios em que eu tenho o estado. O estado, aquele município pertence, ele está no formato do município, um tracinho, o, o estado em que ele faz parte. E a gente quer separar o município do estado. Até para a gente poder fazer alguns filtros, alguma tabela dinâmica. Se você não viu o nosso vídeo de tabela dinâmica, eu vou deixar na caixinha aqui em cima. Ficou bem legal. Então você vai ver como separar esses dados pode ajudar a fazer uma tabela dinâmica, ajudar em alguns filtros e tudo mais. Então aqui a gente vai aprender dois jeitos de como separar o município do estado ali, beleza? Então vamos pro primeiro jeito, que acredito eu que seja um dos mais utilizados por ser bem simples e bem fácil de você fazer. Então ele é muito rápido, você consegue com vários tipos de dados fazer essa separação. Basicamente a gente fala para o Excel, a gente tem um caractere específico que está separando o dado. E aí, a partir desse caractere, o Excel já vai conseguir fazer essa separação, beleza? Então vamos fazer aqui. Primeiro, a gente seleciona a coluna que está os nossos dados. No nosso caso aqui, a coluna é G. E a gente vai vir aqui na abinha Dados. Na abinha Dados, vocês vão procurar texto para colunas. O nome já diz, ele vai transformar um texto em formato específico e transformar ele em colunas. Então eu vou pegar um texto já pronto e transformar ele em várias colunas, certo? Então eu vou clicar aqui no texto para colunas e ele vai me abrir essa janelinha aqui, que é o assistente de conversão para colunas, certo? Então a primeira etapa aqui é a gente escolher se a gente vai delimitar por um caractere, que a gente já sabe que está separando o texto que a gente quer, ou se é por uma largura fixa. Então a gente pode falar, ó, 2 caracteres você separa. No nosso caso aqui, a largura fixa não vai funcionar, porque apesar do estado ter 2 caracteres no final, o nome do município varia. Então o estado não vai estar na mesma posição, no mesmo caractere em todas as células. Às vezes ele vai estar mais para a esquerda, às vezes mais para a direita. Então, o largura fixa não vai ser o caso que a gente vai poder usar aqui, beleza? A gente vai usar o delimitado. Então, a gente vai avançar aqui. Aqui, a gente vai escolher qual é o nosso delimitador. No caso, ele já vem selecionado tabulação, mas a gente não tem uma tabulação separando os nossos dados. Aqui ele vem já pronto, ponto e vírgula e espaço, que não é nenhum caso nosso, e a gente tem o outros, que é o caso que a gente vai usar aqui para o nosso exemplo. Vamos selecionar o outros e a gente sabe que é um tracinho que está separando, então simplesmente a gente vai digitar um tracinho aqui na caixinha. E olha, aqui embaixo ele mostra a visualização dos dados, em que a gente já vê que ele conseguiu separar o estado para outra coluna. Ele marca aqui com essa linha, certo? E aqui eu vou avançar mais uma vez para ir para a próxima etapa. E aqui é basicamente a gente selecionar o formato que vai ficar cada uma das colunas. Então eu posso deixar uma como texto, outra como número, outra como data. Então eu posso selecionar o formato aqui. No caso eu vou deixar geral, só para a gente ver como vai ficar, beleza? Então eu vou clicar aqui em concluir e pronto. Ele já separou nosso município do nosso estado, beleza? Esse é o jeito mais simples, mais fácil
de fazer essas separações. Então acredito que às vezes no dia a dia ali vai fazer alguma coisa rápida. Esse é o jeito mais simples de você fazer essa separação e já continuar trabalhando nos seus dados, beleza? Agora a gente vai para o segundo método, que é um pouquinho mais complicado, mas nada demais, em que a gente consegue deixar até um pouco mais, digamos assim, automático. A gente vai fazer através de fórmula e o importante aqui não é nem o método em si, tá? O importante aqui é a lógica por trás do método. Você entendendo a lógica, você consegue aplicar essa mesma lógica em outras situações e adaptando para o seu dia a dia, tá? Então é muito importante vocês irem pegando essas lógicas de fórmula para poderem aplicar no dia a dia de vocês. Então a gente vai começar a fazer algumas fórmulas um pouquinho mais complexas para vocês pegarem a lógica de como fazer uma fórmula que se encaixe na situação de vocês, beleza? Então aqui eu vou dar um Ctrl Z para voltar na nossa situação inicial. E aqui eu vou usar a primeira fórmula, só para vocês verem como ela funciona, que é o localizar. Então o localizar, eu vou colocar o igual, localizar, e aqui ele já mostra quais são os parâmetros que eu tenho que passar. O primeiro é um texto que eu estou procurando. Então eu vou procurar um texto em uma célula. O texto que eu vou procurar, no caso aqui, vai ser o nosso delimitador. Então eu vou colocar o tracinho, entre aspas, porque é um texto. Eu vou procurar o texto tracinho, certo? Então sempre entre aspas duplas, ponto e vírgula. Onde que eu vou procurar isso? Eu vou procurar aqui na minha célula G2, certo? E aí o terceiro parâmetro é opcional. É a partir de qual caractere que eu vou começar a procurar. Como eu quero procurar em toda a célula, em todo o texto da célula, eu não vou colocar esse parâmetro, tá? Como ele é opcional, eu posso deixar sem ele e simplesmente fechar o parênteses aqui e dar um OK, beleza? E ele me retornou o número 10. O que é esse número 10? O número 10 é a posição em que ele achou aquele texto do tracinho. Então, veja bem, na célula G2 eu tenho um texto. O 10º caractere dele é o tracinho, entendeu? Então, eu consigo localizar aonde está esse tracinho, perfeito? E isso a gente vai usar para poder separar o nosso estado. Então, aqui, por exemplo, eu vou usar a fórmula extrai texto, que na verdade ela se escreve aqui ext.texto, certo? E aqui ele recebe 3 parâmetros, perfeito? O texto é o meu texto completo, então é a minha célula G2, onde eu tenho o município com o estado. O número inicial é aonde eu achei o tracinho, certo? Vou colocar aqui o meu H2, certo? Ponto e vírgula para mim para o terceiro. Número de caracteres. Eu sei que todo estado vai ter 2 caracteres, então eu já vou deixar aqui 2 caracteres para ele extrair do meu texto, beleza? Então eu vou fechar o parênteses, dar um Enter e ele extraiu tracinho C. Estranho, né? Mas, olha, eu falei que o tracinho está na 10ª posição. Eu não quero extrair o tracinho, eu quero extrair o que está depois do tracinho. Então eu quero começar a extrair a partir da 11ª. Então aqui na minha fórmula extrai texto, eu vou colocar o H2, que é a minha posição do tracinho, mais 1, que é para eu pular a posição do tracinho e ir para a próxima. E ainda vou continuar extraindo 2 caracteres. Vou dar um Enter e pronto. Ele extraiu o meu estado certinho, certo? E agora, como é que eu extraio a cidade? Vamos fazer a mesma lógica, só que um pouquinho diferente. Eu vou colocar a mesma fórmula, extrai texto. E qual o meu texto completo? Continua sendo a célula G2, que é onde eu
tenho o meu texto completo. Qual o meu número inicial? Eu quero desde o começo, é o primeiro, certo? Ponto e vírgula. E aí, quantos caracteres eu quero tirar? Essa é a pergunta. Mas eu localizei o tracinho, então eu vou tirar a quantidade do tracinho. Então vou selecionar aqui o meu H2. Vou fechar o parênteses e dar um Enter. E da mesma forma, ele acabou trazendo o tracinho. Mas eu vou vir aqui, do mesmo jeito, H2, só que agora eu quero que ele extraia antes do tracinho. Então eu vou colocar o H2 menos 1. E pronto, ele extraiu a minha cidade certinho. Beleza? Aqui no caso, se eu arrastar a fórmula, já vai funcionar. Mas vamos fazer algo a mais para ficar um pouquinho mais bonito, certo? Vamos aqui voltar na nossa fórmula do estado. Ele está pegando, o que a gente está usando aqui? A gente está usando a célula G2, que é o nosso texto. Não tenho como alterar isso, ele vem assim para a gente. O H2 é uma fórmula, eu acabei de fazer ela. Vamos dar uma olhada no H2. O H2 é a minha fórmula do localizar. Então eu vou vir aqui, selecionar a minha fórmula do localizar, vou copiar ela, vou vir aqui na minha fórmula, e ao invés de colocar H2, eu vou colocar a minha fórmula localizar, certo? Então eu vou localizar, somar 1, vou continuar com a mesma lógica, eu simplesmente tirei a célula H2 e coloquei o que estava dentro da célula H2 em si. E vou dar um Enter, e vocês viram que continua funcionando da mesma forma. E vou fazer a mesma coisa para minha célula J. Ao invés do H2, eu vou colocar a fórmula do localizar, certo? E continua funcionando. Então eu vou aqui apagar essa coluna. E aqui, vocês viram, com a fórmula, a gente demorou um pouquinho aqui para explicar, mas conforme vocês vão pegando a lógica, vocês vão fazendo mais rápido. Com a fórmula, é só a gente arrastar depois e pronto. A gente separou da mesma forma, estado e município, do mesmo jeito que a gente tinha feito. E qualquer coisa que eu trocar aqui, ele vai continuar separando imediato ali, usando a mesma fórmula. Beleza? Então é isso, pessoal. Queria mostrar esses dois jeitos para vocês pegarem um jeito um pouco mais rápido e mais prático ali de vocês fazerem, outro usando fórmula. Então a fórmula é também para vocês pegarem a lógica de usar as fórmulas para aplicar no dia a dia de vocês, beleza? Se você gostou desse vídeo, quer ver mais do tipo, dá um joinha, se inscreve no canal que ajuda a gente. Não se esquece de se inscrever nas redes sociais, eu vou colocar aqui na tela. E deixa um comentário de quais são os próximos vídeos que vocês querem ver. Beleza? Até a próxima, pessoal. Valeu!